Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje eu quero fazer a correção da nossa avaliação. Lembrando, eu estou deixando ela disponível no Google Drive, para quem enviou, já fiz a correção. Então lá vocês vão ter acesso às suas avaliações, as notas e algum comentário. Então, se tiver alguma questão errada, peço que vocês façam a refacção e me enviem, beleza? Então vamos lá, pegue a sua avaliação e vamos fazer a leitura e verificar ponto a ponto como seria cada resposta, beleza? Então, pessoal, questão 1. Explique a diferença entre cidade e município. Bom, pessoal, cidade é a denominação que a gente dá para a malha urbana. Então, um lugar que tem asfalto, shopping, casas, aglomeração populacional, acesso à escola, supermercado, enfim, né? Essas coisas que a gente caracteriza como urbano, nós temos então uma cidade. Mas a cidade é apenas essa malha urbana. Agora, já o município, ele é mais do que isso. A cidade é a sede do município. O município ele é a soma dessa área urbana, mais a área rural, mais as áreas florestais. Então, em Maringá, por exemplo, nós temos a cidade de Maringá e temos o município de Maringá. O produtor rural que vende o seu produto lá na feira do produtor, por exemplo, ele vive na área rural do município de Maringá, não na cidade de Maringá. Tá? Então, essa é a diferença entre cidade e município. Pode parecer bem banal, mas lembrando, pessoal, Altamira, o município de Altamira, é maior do que o estado do Espírito Santo, é maior do que o estado do Rio de Janeiro. Então, lá nós temos a cidade de Altamira, a área da malha urbana, só que no município de Altamira tem diversas outras vilas, tem distritos, tem áreas como se, de cidades mesmo, espalhadas no município, porque é muito grande. Tá? No caso de Maringá, é uma coisa mais condensada, a gente não vê tanta diferença assim. Mas em cidades muito grandes, em municípios muito grandes, a gente acaba encontrando essa variação, essa coisa bem característica de você ter vários distritos espalhados porque o território é muito grande, tá bom? Maringá só tem ali o seu distrito de Floriano, que é uma área que também é uma malha urbana, tá bom? Então, uma questão bem simples para começar a avaliação. 2. Apenas em 1970, a população urbana do Brasil ultrapassou a população rural. Quais foram os eventos que contribuíram para o aumento das pessoas na área urbana e diminuição da população rural? Bom, pessoal, isso aqui eu falei que vocês tinham que puxar lá da memória, porque envolve o conteúdo que a gente estudou no bimestre passado também, quando a gente falou do espaço agrário aqui do Brasil e quando a gente falou de população. Tá? O Brasil teve o histórico de país agrário. Sempre foi um país agrário. Isso começou a mudar quando? A partir de 1970. Tá? A gente teve crises no campo, então teve a geada aqui no Paraná, então quem plantava café acabou perdendo tudo, e quem não tinha dinheiro para iniciar uma nova cultura teve que vir para a cidade. Então aí nós temos o que? Êxodo rural. As pessoas não conseguem se manter no campo, elas começam a ir para a cidade. Na década de 70 começa também a produção de commodities. O Brasil, commodities não, né, de soja, melhor dizendo. O Brasil ele encontra soja, a gente consegue, a soja é uma planta da Ásia, a gente consegue plantar ela aqui na América, no Brasil, com o clima e com o nosso tipo de solo. E a soja você não precisa de trabalhador. Você coloca tudo numa máquina agrícola e ela faz tudo, vai plantar, vai colher, vai fazer tudo. Então, essa mecanização do campo que acontece ali na década de 70 também contribui para expulsar essas pessoas do campo para a cidade. Então, primeiro, você tem uma crise no campo. Poucas pessoas conseguem se manter no campo, só consegue se manter quem tem dinheiro. Aí, essa pessoa que fica no campo tem dinheiro, mas não consegue comprar uma máquina agrícola. Então, ela vai ser expulsa depois por quem conseguiu comprar e vai conseguir comprar as terras em volta. Então, esses dois fatores que colaboram para o êxodo rural. Crises no campo e mecanização do campo. E as pessoas vão procurar trabalho onde tem, que são as cidades. Beleza? Questão bem fácil também. 3. Aponte e descreva problemas encontrados no espaço urbano. Né? 3 problemas. Bom, pessoal, aqui é a resposta situacional. Então, você poderia colocar
qualquer problema e descrever, mencionar e descrever qualquer um deles. Então pode ser impermeabilização do solo. A gente faz calçada, faz asfalto, e quando chove, essa água não tem para onde escoar, ela acaba se acumulando, ela causa enchente, você não consegue recarregar o lençol freático, então para aquelas cidades que vivem de poços artesianos, ver o nível da sua água diminuir, então esse é um problema. Ausência de rede de esgoto, e esse esgoto vai para onde? Vai para o lago, vai para o rio, que não tem tratamento, e vai contaminar toda essa água. Moradia em local inapropriado, surge favela, surge cortiço. A gente viu ocupação no Rio de Janeiro, aquelas ocupações nos morros, crescimento desordenado da cidade, então ausência de serviço básico, como escola, hospital, saneamento, segurança, desemprego também. Então, poderia ser... tem diversos problemas que existem na cidade. Então, era só mencionar 3 e descrever cada um deles. Uma questão bem simples, acho que quase todo mundo acertou. Próxima questão 4, de verdadeiro e falso. Tá? Sobre urbanização, considere V para verdadeiro e F para falso. A. Cidades conurbadas são aquelas onde a malha urbana de 2 ou mais cidades estão integradas, ou seja, estão juntas. Verdadeiro, gente. É o caso aqui que nós temos Sarandi em Maringá. Tá? Você atravessou o contorno norte e você chegou numa cidade na outra. Então não tem aquele campo, não tem aquela área industrial cheia de fábrica, não tem plantações que separam uma cidade de outra. Não, é uma avenida. Isso são cidades conurbadas, então verdadeiro. B. Metrópoles globais são grandes centros financeiros, sede de bancos, hub de aeroportos e locais de serviços especializados. Verdadeiro. Então, sobretudo sede de bancos, tá? E hubs de aeroportos. Então, por exemplo, se você quer viajar de algum lugar do Brasil para fora do país, eventualmente você vai passar por São Paulo, ou até mesmo no Brasil, porque o centro de distribuição acaba sendo São Paulo. Então, hub de aeroportos. Tá? Centro financeiro, centro industrial, tudo isso são metrópoles globais. Então, verdadeiro. C. Cidades administrativas são aquelas que concentram as sedes executivas de grandes empresas nacionais e multinacionais? Falso, gente. Cidades administrativas são cidades ligadas ao Estado, ao governo, tá? E não empresas privadas, embora possa ter sede de uma outra empresa privada. Mas quando a gente pensa em Brasília, nós pensamos no quê? Senado, Câmara dos Deputados, Presidência da República. Quando você pensa em Washington, nos Estados Unidos, Casa Branca, Capitólio, as empresas estão onde? Estão em Nova York, estão na Califórnia, em San Diego, em São Francisco. No Brasil, estão em São Paulo, estão no Rio de Janeiro. Então, cidades administrativas são ligadas à administração do país. São cidades ligadas ao governo e não a empresas. Então, questão falsa. D. A mecanização do campo está associada ao êxodo rural e aumento da população da cidade. Verdadeiro, isso a gente pode confirmar lá na questão 1, quando a gente falou, na questão 2, quando a gente falou desses processos, das coisas que contribuíram para que as pessoas saiam do campo e vá para a cidade. E a questão E. As cidades não privilegiam áreas da economia. Em toda cidade encontramos produções primárias, secundárias e terciárias, e deste modo ela pode gerar lucro em todos os setores. Bom, a parte 2 dessa questão está certa. Toda cidade vai ter setor primário, secundário e terciário. E ela, de fato, quer diversificar para ganhar em vários setores. Mas as cidades, elas se especializam em um setor da economia. Porque vai ser nesse setor que ela vai fazer a maior parte do dinheiro. Seja ela numa atividade agrícola, seja numa atividade industrial, seja no turismo. Então, toda cidade, ela se especializa em um setor da economia para ganhar mais dinheiro desse setor. Então, falsa, tá bom? Questão 5. Diferencia a produção artesanal manufatureira da produção maquinofatureira. Bom, pessoal, na produção manufatureira, o nome já diz, com as mãos, nós temos o artesão. E o artesão, ele, em certos aspectos, ele domina todas as partes da produção. É ele quem vai fazer todas as etapas daquele produto. E uma coisa que eu falo para vocês devem estar cansados de ouvir, mas vocês vão continuar ouvindo
e na faculdade, na vida de vocês, que é o Alan Smith, quando ele visita uma fábrica de alfinete. Ele fala, olha, antigamente uma pessoa fazia o alfinete, então ele cortava o arame, dobrava o arame, lixava o arame, enfim, até ser o alfinete. Na divisão do trabalho, uma pessoa corta o arame, a outra dobra, a outra afia, e você consegue produzir isso de maneira mais rápida, tá? Mas aí toda a produção é feita com as mãos ou com ferramentas simples, tá? Então essa é a produção manufatureira com divisão do trabalho, tá? Então não é porque é manufatureira que não tem divisão do trabalho, tem sim. Tá? Durante as aulas eu mencionei as mulheres que vendem artesanato com capim dourado, lá no Tocantins. Então elas fazem a coleta da matéria-prima, trançam ela e trabalham inclusive vendendo esse produto. Então elas dominam todas as partes da produção, desde a coleta da matéria-prima, a produção e a venda, tá bom? Agora, quando eu falo da produção maquinofatureira, eu estou falando de máquinas, estou falando de robôs, estou falando de ferramentas complexas. Então, quando a gente fala de uma produção maquinofatureira, eu estou falando de robôs, de esteiras, de máquinas fazendo esses produtos. Eu estou falando de revolução industrial. Tá? Então, essa é a principal diferença. Um modo de fazer. Se eu faço com as mãos ferramentas simples, manufatureira. Se eu faço com máquinas, energia, vapor, energia elétrica, robôs, máquinas, esteiras, maquinofatura. Beleza? Questão bem fácil também. Questão 6, pessoal, para você associar o setor primário, secundário e terciário com a descrição ali das cidades. Então, A, primário, B, secundário, C, terciário. Vamos lá. Primeiro, cidades especializadas em atividades logísticas e transporte. Estão localizadas em pontos estratégicos em rios para o transporte fluvial e no litoral, cidades portuárias. Temos como exemplo Paranaguá, no Paraná, Santos, em São Paulo e Vitória, no Espírito Santo. Qual que é? Resposta C, setor terciário. Setor de transporte e logística, gente, é setor de serviços, terciário, tá? Você não precisava nem ler tudo, só ler. Logística e transporte, transporte é serviço, serviço é terciário. Tá? Próxima. Um exemplo deste setor são as cidades do quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais, onde a principal atividade econômica é a extração do minério de ferro. Se eu falo de extração de minério, falo de produção de commodity, é setor primário. Setor primário da economia. Beleza? Próximo. Cidades voltadas ao atendimento do turista. Ampla rede hoteleira, de hotéis e restaurantes, com atrações históricas, culturais ou paisagísticas, praias, montanhas e entre outros. São exemplos Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul, Ouro Preto, em Minas Gerais, e as praias do Nordeste. Qual se encaixa? C. Setor terciário. Setor de turismo é setor de serviços, então terciário. Beleza? Próximo. Cidades planejadas para abrigar polos industriais e fábricas para a produção de bens de consumo. São exemplos o ABC Paulista, em São Paulo, né? E a Zona Franca de Manaus. Resposta correta B, setor secundário, setor da indústria, da transformação da matéria-prima. E por fim, cidades voltadas ao atendimento do homem do campo. Lojas de máquinas e implementos agrícolas, sementes, adubos e fertilizantes. São áreas de produção de commodities agrícolas, como a soja, o milho e a cana-de-açúcar. São cidades do setor primário. Embora, pessoal, ela atenda o homem do campo, então ela trabalha com comércio, todo o comércio da cidade, ela gira em torno desse setor primário. Então, as feiras de agropecuárias, feiras de exposição, todas são do setor primário. As lojas são do setor primário. Não tem concessionária de carro, tem concessionária de caminhão, de máquinas agrícolas. É comércio, mas atende o quê? O setor primário. Isso significa que em volta dessa cidade, toda ela está ligada ao setor primário, setor de produção de commodities, como a soja, o milho, cana, algodão, entre outros. Beleza? Então, resposta correta A. Bom, pessoal, questão 7. Assinar as alternativas incorretas sobre a história da indústria no Brasil. Então, nós temos lá A.
A atividade industrial se concentra na região sul e sudeste do Brasil por fatores econômicos e históricos. Resposta verdadeira. Então, pessoal, eu acho que aqui uma pessoa assinalou as corretas. Leia bem, eu quero incorretas. Tá? Então, essa aqui está correta, eu não marco. B. A primeira forma de indústria existente no Brasil foi a indústria pesada ou de base, através da Companhia Siderúrgica Nacional, que era responsável pela transformação do minério de ferro em chapas, barras e lingotes de ferro. Falso, pessoal. É a primeira forma de indústria pesada, mas não é a primeira indústria do Brasil. Aqui, a primeira indústria foi a de bens de consumo, mas a gente dependia dessa indústria de base, porque não tinha ferro aqui, tinha que mandar o ferro lá para a Inglaterra trabalhar o ferro e vir para cá. Então, a primeira forma de indústria foi a indústria de bens de consumo. A gente falou das indústrias Matarazzo, que fabricava desde palito de fósforo até alimentos. Então, é bens de consumo, não indústria pesada. Tá? Então, resposta incorreta, assinala ela. C. O grande crescimento apresentado no Brasil na década de 1980 ficou conhecido como o Milagre Brasileiro. Falso, gente. O milagre brasileiro foi em 1970. E 80 foi o contrário. 80 foi a década perdida. O Brasil apresentou uma queda muito grande. Não só o Brasil. A gente pode trabalhar isso mais para frente. Mas vários países apresentaram uma queda significativa nas suas produções. Então, resposta incorreta. Assinala ela também. D. O processo de criação de novos polos industriais no interior do país é conhecido como descentralização. Esse processo busca levar trabalho e desenvolvimento para as outras áreas e tornar a produção mais barata. Verdadeira, gente. A gente tem a indústria centralizada no sul e sudeste, mas aos poucos ela vai migrando para o norte, para o nordeste, para o centro-oeste. Isso a gente chama de descentralização. Nesses lugares, o terreno é mais barato, a mão de obra é mais barata. Então, quando você descentraliza a economia, você está levando trabalho e desenvolvimento para essas regiões. Tá? Os Estados Unidos faz muito isso. Quase não tem mais fábrica nos Estados Unidos. Assim, só de uma outra coisa que tem que ter uma tecnologia muito importante que eles não querem passar. Mas, de modo geral, fábrica de roupa está na China, está na Índia, está no Laos, no Camboja, aqueles países do Sudeste Asiático, onde a produção sai mais barata. Então, fábrica de celular está na Ásia também. Isso é descentralização da economia, então, verdadeiro. Então, não assinado. E, por último, a indústria automobilística, através de montadoras multinacionais, foi a grande responsável pelo crescimento da produção industrial no Brasil. Verdadeiro, gente. Nós não temos trem no Brasil porque a indústria automobilística foi um sucesso. A gente tem muitas estradas. As primeiras empresas a vir para cá, multinacionais, foram montadoras. Foi a Ford, foi a General Motors. Então, a indústria do automóvel aqui no Brasil, ela é muito importante mesmo. Tá? A gente produz carro para a América Latina, de modo geral, toda. Tá? Então, ela tem um papel muito importante na história da indústria do Brasil. Beleza? E, por fim, uma questão bônus. Uma estratégia da indústria para que haja mais consumo é a obsolescência programada. Explique o que é a obsolescência programada e qual o seu impacto no meio ambiente. Bom, pessoal, obsolescência programada é uma criação de uma vida útil para os aparelhos eletroeletrônicos. Eu já falei que um celular, um computador, não tem data de validade, né? Vai funcionar até 2022. Não. Mas com o passar do tempo, os componentes que formam esse computador e celular, eles se tornam obsoletos, porque vai sair nova memória, novo HD, novo processador, e esse novo processador não conversa com a memória antiga. Então, queimou o seu processador, você vai trocar ele, mas tem que trocar a memória e HD tudo junto. Você compra um celular, o cabo antigo não funciona, ou você quer comprar um aparelho novo que já não conversa com o aparelho antigo. A atualização do celular já não funciona porque não cabe mais, os programas, os aplicativos estão se tornando mais pesados, então você tem que trocar de aparelho, mesmo que ele esteja funcionando normalmente. Mas olha, não funciona mais os aplicativos que eu uso, vou ter que trocar o aparelho. Isso é obsolescência programada. Tá? E qual é o impacto para o meio ambiente? Bom, gente, a gente falou em educação financeira, como transformar lixo em dinheiro.
a gente descarta de forma irregular muitas coisas, de forma errada. A gente está jogando dinheiro no lixo aos montes, aos bilhões. Tá? E quando a gente tem esse consumo exacerbado das coisas, a gente descarta de qualquer maneira. Então a gente está fazendo mundos de lixo que não precisavam estar naquele lixo porque estão em condições de uso ou que poderiam ser reaproveitados e que a gente faz o descarte de maneira incorreta. Então a gente tem um impacto muito grande de a gente estar comprando coisas antes da hora, sem necessidade, e descartando de forma incorreta, gerando o quê? Acúmulo de lixo, contaminação do solo, poluição, entre outras coisas. Beleza, pessoal? A avaliação não estava difícil, estava bem fácil. Novamente, eu peço que vocês leiam com atenção e que escrevam mais. Vocês têm toda a oportunidade e tempo para fazer essa avaliação com mais esmero, ler com atenção, escrever um pouco mais e assim garantir a nota integral das questões. Porque vocês estão fazendo questões, respostas muito simples e acabam não ganhando toda a nota por conta disso. Beleza? Então, peguem a avaliação, vejam sua nota, vejam os comentários. Se for o caso, faça a refacção, me envie. Um abraço e até a próxima aula.